Olá, pessoal! Como vai vocês, gente? Tudo bem? Eu espero que vocês estejam todos bem. Então, gente, estamos de volta, né, depois de um período de pandemia que ainda está acontecendo e por isso estamos tendo que ter essas aulas remotas, né? Então, gente, queria desejar as boas-vindas através daqui, né? Que é essa nova forma que nós estamos utilizando para chegar até vocês, alunos da escola Antônio Dantas. Então, gente, prazer, né, estar aqui. Não como eu gostaria, né? Na verdade, eu gostaria de estar na minha escola, na minha quadra, dando minhas aulas teóricas, minhas aulas práticas, meus treinos. Mas, infelizmente, as coisas não estão sob o nosso controle. Né? Então surgiu essa pandemia, surgiu esse vírus que foi necessário haver esse fechamento das escolas, haver esse isolamento e até então nós temos que ficar dessa forma, né, gente? Temos que ficar ainda em estado de isolamento. Então, gente, vamos começar nosso assunto, né? Das nossas aulas remotas. Mas antes eu gostaria de me apresentar, né? Vocês, alunos do primeiro ano que estão chegando aqui na escola Antônio Dantas, né? Não sei, nós só tivemos uma aula, não sei se todos estavam presentes, né, nessa aula, mas eu me apresentei, falei um pouco como é a educação física na escola, né, como é que nós iríamos fazer, como estava o meu planejamento, mas infelizmente os planos mudaram, né? E nós sabemos que os planos realmente não são nossos, né? Os planos são de Deus. Então, para isso nós temos é que aceitar e nos adaptar a uma nova realidade que eu espero que seja uma coisa bem passageira e nós possamos estar logo, logo de volta às nossas atividades, ao nosso velho normal, né? Então, gente, sem mais delongas, né? Meu nome é Thaisa Fernandes, sou professora de Educação Física, né, da Escola Estadual Professor Antônio Dantas, desde o ano de 2006, certo? Então, há um certo tempo que eu venho trabalhando nessa escola e eu considero a Escola Antônio Dantas a minha segunda família, a qual eu abraço e amo de todo o meu coração, certo? Então essa sou eu, né, feliz da vida, achando que o ano de 2020 ia ser um ano como todos os outros, com todas as nossas atividades, com todo o nosso planejamento sendo colocado em prática. Mas infelizmente, né, tivemos que mudar o curso das coisas. Eu queria apresentar também para vocês, gente, os demais professores de educação física, que os outros colegas de vocês de outras salas, né, vão tê-los como professores, né, que é o professor Keiber Roberto, né, esse daqui, essa sou eu, né, e esse é o professor Júnior Oliveira, né, nós fazemos parte da equipe de professores de educação física, né, que todo ano nós temos toda uma programação, né, de participação de jogos escolares, né, de treinos, de atividades práticas, atividades teóricas, e no final do ano nós realizamos um grande evento que a escola, que é esperado todo ano, que são os Jogos Internos do Antônio Dantas, que esse ano, infelizmente, foram comprometidos, né, por causa da pandemia. Então, infelizmente, eu acho que esse ano, infelizmente, não vai ter como realizar os jogos internos, assim como outros jogos, né, que foram, é, vamos dizer assim, cancelados, né, como Juvernes, Gernes e até mesmo as Olimpíadas, né? Esse ano era um ano olímpico, mas infelizmente nós tivemos que adiar, né? Mas tenham fé em Deus, gente. A gente não podemos perder a fé que tudo isso vai passar, que logo, logo estaremos todos juntos novamente realizando nossas atividades. Então vamos lá, gente. Como eu já havia adiantado para vocês, o nosso assunto do primeiro bimestre é o basquetebol, certo? Nós tínhamos o planejamento, nós
nós temos ainda, né, o planejamento de trabalhar as modalidades no primeiro ano. E no segundo e no terceiro ano do ensino médio, a gente já entra com outras temáticas, mais voltadas para a questão do exercício, da atividade física, saúde, estilo de vida, bem-estar, capacidades físicas, enfim. E aí no primeiro bimestre a gente já, no primeiro ano, melhor dizendo, a gente trabalha já voltado para a questão do esporte, tanto na teoria como na prática. Por quê? Porque nós temos um plano de a cada bimestre trabalhar uma modalidade diferente para que vocês, quando chegar no final do ano, possam participar dos jogos escolhendo essas modalidades, através do basquete, do handebol, do vôlei e do futsal, que são essas 4 modalidades que nós trabalhamos na nossa escola, certo? E o primeiro bimestre, geralmente a gente trabalha o basquetebol. Ah, professora, mas eu não gosto de jogar basquetebol, eu tenho que aprender basquetebol? Gente, você só vai aprender o básico. Você vai aprender um pouco do basquete, vivenciar um pouco dessa prática. Assim como existem vários conteúdos de educação física, que é importante que você possa aprender, certo? Que faz parte da nossa disciplina, certo? E não se preocupe, né? Vocês não vão precisar sair um expert em basquetebol. Vocês vão aprender o básico. E nós vamos levaríamos, né, isso por esse ano já não vai ter como, mas nós levaríamos para as aulas práticas de uma maneira bem básica, gente, não se preocupe. Quem quiser se identificar com modalidade, pode se aprofundar, pode procurar, existem grupos aqui na nossa cidade que trabalham basquete, nós podemos dar um jeito se tiver um grupo de alunos suficiente para formar uma equipe, podemos formar uma equipe, certo? Mas por enquanto a gente vai ver bem básico, até mesmo porque, gente, não é a modalidade que eu não sou também uma expert no basquetebol, a modalidade que eu trabalho é o handebol. Estou aprendendo basquete, né, e quero passar um pouco para vocês dessa modalidade que é muito interessante também e que faz parte do conteúdo de educação física como um dos esportes coletivos que a gente quer trazer para a nossa escola, tá bom? Então vamos lá. Sempre quando eu vou começar a falar sobre um esporte, eu gosto de falar sobre o seu surgimento, certo? Como foi que surgiu aquele esporte? Então hoje a gente vai começar falando só sobre essa questão do surgimento do basquetebol, certo? Como foi que ele surgiu? E depois falamos sobre a questão das regras de uma maneira, como eu falei, bem básica, certo? Então, gente, vamos falar sobre a sua criação. Em que contexto histórico, social, né? Por que o basquete foi criado? E nós vamos fazer isso com as outras modalidades também, certo, gente? Então, vamos lá. Um pouco da história do basquetebol. A invenção do basquetebol, ela é atribuída ao pastor presbiteriano James Naismith, professor de educação física na Associação Cristã de Moços, a ACM, de Springfield, Massachusetts, nos Estados Unidos, no ano de 1891. Então, James, ele é um professor, na verdade, ele é canadense, e ele foi trabalhar nos Estados Unidos, na Associação Cristã de Moços, que é uma associação, gente, que tem um trabalho incrível, né? Uma associação a nível, vamos dizer assim, eu diria a nível mundial. Por quê? Porque a ACM, ela está presente em 70 países. Ela tem mais de 10 mil distribuído nesses 70 países e atinge cerca de 4 milhões de sócios, né, de pessoas que fazem parte dessa associação. E como vocês podem, pelo nome, né, a Associação Cristã de Moços, essa associação, ela surgiu, né, em Londres, na Inglaterra. Quem criou foi um jovem chamado George Williams. Esse jovem, né, era cristão e ele era muito interessado em levar a palavra de Deus para as pessoas, né? Então, o que ele fez? Ele criou essa associação, que não tinha só esse fim,
Não tinha só esse fim de estudo bíblico, de expandir a palavra do Senhor, de pregar o cristianismo, de levar as boas novas de Cristo às pessoas. Ele tinha um fim também de outras práticas, como atividades de estudo intelectual e também a prática de atividades físicas. Isso mesmo, gente. A Associação Cristã de Moços deixou um legado, né, que até hoje ainda existe, deixou um legado do esporte muito importante com a criação do basquete e também a criação do voleibol foi atribuída à ACM, certo, gente? Que chamam, todo mundo chama de ACMistas. Então, essa associação ela foi muito importante para isso, difundir a palavra do Senhor e acrescentava outras atividades, como a prática de atividades físicas e esportes. Então, James, que ele era pastor, né, e também professor da ACM, a ele foi atribuído, né, foi encomendado, vamos dizer assim, que ele elaborasse um jogo para ser praticado em espaços fechados durante o período de inverno dos Estados Unidos, tendo em vista que o inverno de lá, gente, era um inverno muito rigoroso, como vocês já devem ter visto na televisão, em alguns filmes, em alguns noticiários, né, o inverno norte-americano. Lá é neve, é frio intenso, abaixo de zero. Então, as pessoas lá evitam fazer certas atividades. Então, nesse tempo aí, as pessoas da ACM já praticavam as atividades, né? Já faziam outras coisas, já praticavam futebol, já praticavam alguns jogos em que a prática era feita ao ar livre. E durante o período do inverno, eles ficavam sem a prática de exercícios ao ar livre por causa que o inverno era rigoroso. Então, para isso, James teve essa importante tarefa de criar um esporte que pudesse ser praticado em locais fechados. E outra coisa interessante também, gente, era que eles queriam que o James ele fizesse um esporte que outras pessoas também pudessem praticar, que não tivesse tanto contato físico, que não fosse tão pesado fisicamente, para que pessoas como mulheres, algumas pessoas mais, vamos dizer assim, pudessem ser incluídas na prática do esporte, certo? Então, ele pensou e fez o seguinte: ele tinha uma bola e 2 cestos de pêssego. Então, o que foi que ele fez? Ele dividiu os alunos em 2 times e combinou que o vencedor seria quem acertasse a bola no cesto adversário mais vezes. Uma outra regra era que os alunos só poderiam andar com a bola batendo-a no chão. Então, já estava meio caminho andado, né, gente, para o basquete. Então, ele pegou 2 cestos de pêssegos, pendurou em 2 postes a uma altura de 3,5 metros. E aí ele fez o jogo, certo? Começou o jogo, James dividiu, né, 2 equipes, só podia se deslocar ou passando a bola ou batendo, ou seja, ele incluiu essa questão da cooperação, porque até então, por exemplo, o futebol você pode se conduzir a bola sozinho durante o campo todo. No basquete você pode fazer isso, batendo a bola, certo? Então, mas ele deu esse dinamismo nessa questão do passar, né, para o companheiro. E ganhava pontos a equipe que conseguisse acertar no cesto, né? Aliás, gente, eu não sei se eu falei para vocês, mas a altura que James colocou o cesto é a mesma altura que é atualmente, uma altura de 3,5 metros. Então, no começo deve ter sido bastante penoso, porque toda vez que alguém fazia uma cesta, era preciso usar a escada para recuperar a bola. Depois de algum tempo, alguém teve a ideia de cortar o fundo do cesto. Gente, já pensou você tá ali empolgado, jogando, brincando, fazia cesta, ponto, para o jogo, pega a escada, sobe, tira a bola, recomeça o jogo. Então, gente, até tirava todo a animação, né? E aí alguém teve a brilhante ideia de cortar o fundo do cesto. Então, e aí o jogo se tornou cada vez mais dinâmico,
Cada vez mais as pessoas foram gostando de praticar. Cada vez mais o basquete foi se tornando uma atração para aquele tempo. E aí foi se expandindo. Olha só, gente, uma coisa muito interessante se vocês forem pesquisar na internet é que tem muitas imagens de James Naismith com a bola de basquete, né? Tá aí ele com o cesto, né? Pensando onde é que ele ia pendurar. Ele estava aqui, não sei se é a esposa dele, não teve informações a mais sobre essa imagem, mas eu achei bem interessante. Que uma das coisas, deixa eu voltar aqui para falar sobre essa imagem dele, uma das coisas interessantes, né, é que ele também buscava a inclusão de outras pessoas na prática do esporte, né? Então, não foi só a questão do inverno, como também a questão da inclusão de outras pessoas no esporte. No ano seguinte, né, à sua criação, ele já publicou as regras, ele já escreveu as regras, um papelzinho, se eu não me engano, foram 10 regras, e colocou-as. Deixa eu ver aqui se eu tenho essa informação que eu tinha anotado. Não tinha anotado, mas eu vi. Ele escreveu essas regras, já foi publicada no boletim da ACM, mas que elas só foram unificadas em 1932, quando o esporte já estava se tornando bastante aceito, né? Já com competições, né? Já havendo competições, já com essas regras registradas, né? No boletim da ACM, e aí elas foram unificadas e em 1932, quando fundaram a FIBA, que é a Federação Internacional de Basquete Amador, que até hoje regulamenta essa modalidade em todo o mundo. Então, gente, o basquete ele se tornou um esporte olímpico em 1936, nos Jogos de Berlim, na Alemanha. Naquele ano, a medalha de ouro ficou com os Estados Unidos, que superaram o Canadá na final. Gente, se vocês também forem dar uma pesquisada, se vocês tiverem interesse sobre a questão de Segunda Guerra ou sobre a história das Olimpíadas, essas Olimpíadas foram marcantes na história, não só dos Jogos Olímpicos, como também no período pré-guerra, pré-Segunda Guerra Mundial, na Alemanha. Gente, Hitler já governava a Alemanha nesse período, e ele fez muita questão que esses jogos fossem realizados na Alemanha, porque ele queria ascender a Alemanha a nível mundial. Ele queria mostrar uma nova Alemanha que havia perdido a Primeira Guerra, né? E ele queria transformar a Alemanha numa grande potência mundial, e uma das formas de expandir, né, já que os Jogos Olímpicos eram um evento a nível mundial, era um evento com a participação de vários países, em países que estavam, vamos dizer assim, bem apresentáveis, né, para o resto do mundo, ele fez questão de fazer isso. Só que, na realidade, gente, já nesse período, ele já havia implantado na Alemanha o seu regime nazista e suas atitudes antissemitas, ou seja, contra os judeus, nessa época já existiam. Mas, durante o período dos Jogos, ele quis camuflar isso aí. Então, durante esse período, eles tentaram compraram a imprensa para mostrar que a Alemanha era uma Alemanha tolerante, que era uma Alemanha que estava recebendo bem as pessoas, mas por trás disso tudo existe toda uma história, ainda existem relatos de que muitos atletas alemãos não puderam participar porque eram judeus, né? Existe relatos da perseguição dele a ciganos, que durante o período dos jogos eles retiraram os ciganos das ruas porque ele tinha muito preconceito contra os ciganos também, e principalmente contra os judeus. Então, por causa disso, né, muitos países quiseram boicotar esses Jogos Olímpicos. É bem interessante, gente, só abrindo um parênteses sobre essas Olimpíadas.
Então, o regime nazista ele explorou os Jogos Olímpicos como uma forma de apresentar aos espectadores e jornalistas estrangeiros uma imagem falsa de uma Alemanha pacífica e tolerante, que já nesse período já demonstrava que não era, né? Então, voltando para a questão do basquetebol, no Brasil, um dos primeiros países a conhecer a novidade foi um dos primeiros países a conhecer essa novidade, que era o basquete, foi trazido pelo professor norte-americano August Shaw em 1896, na cidade de São Paulo. Então, é só uma outra curiosidade que o basquete brasileiro foi dirigido pela Confederação Brasileira de Desporto de 1925 até 1933, ano em que foi fundada a Confederação Brasileira de Basquetebol no Rio de Janeiro, que depois foi denominada de Federação Brasileira de Basquetebol. Aqui no Brasil, né, que foi trazido, como vocês viram aí, por esse norte-americano, né, August Shaw, em 1896, bem próximo, né, 5 anos depois da sua criação. E ele já começou a chegar em outros países, né? Então, o basquete ele foi logo muito bem aceito, foi logo difundido em outros lugares, né? E o Brasil, como diz aí, foi um dos primeiros países a conhecer essa novidade trazida por esse norte-americano August Shaw. E o nosso Brasil, gente, também assim é um país forte no basquete. Nós temos grandes nomes, né? Atualmente nem tanto, não é muito conhecido porque o Brasil ainda não divulga muito esses esportes, é mais futebol, mas o basquete é uma das grandes expressões, certo? Muito, muito divulgado porque tem a questão da NBA nos Estados Unidos, que é transmitido para todo mundo, muitas pessoas gostam de assistir, e a gente também tem alguns campeonatos nacionais com clubes que com clubes como, por exemplo, o Flamengo, né, que tem suas equipes e tem aqui os campeonatos nacionais. Esse aqui é Naismith, com o time da Universidade de Kansas, como eu falei, né? Esse aqui foi no ano de 1923. Logo, o basquete foi se tornando um esporte popular, um esporte que foi logo conquistando os americanos. Até hoje é um dos esportes mais praticados. Os Estados Unidos é o país que tem maior número de títulos mundiais e olímpicos. E uma outra curiosidade, gente, que o basquete também sofreu um certo preconceito no seu início, porque muitos homens não queriam praticar porque achavam que era um esporte de mulher. Mas logo, logo isso foi levado de lado e foi se expandindo para a prática tanto de homens como de mulheres. Ok? Então, por enquanto é isso. Por hoje é só. Na próxima aula, a gente vai falar sobre as regras básicas do basquete, ok? Por hoje é só. Nós vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro, certo? Nossa aula. E depois nós vamos acrescentar umas atividades que vocês vão fazer, algumas atividades, viu? Também, gente. Eu acho que já foi explicado isso nas nossas redes sociais, no Instagram, né? Todas as atividades estarão disponíveis no Sigeduc, não só as aulas, como também vídeos, qualquer outra coisa que a gente venha, que faça parte da disciplina, como também algumas atividades que depois a gente vai ver como é que vai ser. Por enquanto não vai ter prova, né, como vocês sabem, mas a gente vamos elaborar atividades para que vocês possam realizar. Quanto à parte prática, eu ainda estou vendo como é que a gente vai fazer essa parte aí, tá certo? Então, um abraço a todos vocês e até a nossa próxima aula. Se cuidem, hein, gente? Cuidem, quando for sair de casa, use máscara, evite sair de casa, melhor dizendo. Se for fazer atividade física, faça em casa. Se vocês quiserem, depois eu posso trazer algumas dicas para vocês de fazer aulas em casa, certo? Eu vou trazer isso para vocês, trazer essas dicas para vocês. Já que a gente não pode fazer a prática do basquete, né, na quadra, pelo menos a gente pode fazer alguma atividade em casa. Então, se cuida,
certo? Evite aglomerações. Se você for preciso em algum local, vá numa hora que tenha poucas pessoas. Se vê que tem muita gente, não entre, deixe para outra hora, porque esse vírus está aí e ele está fazendo vítimas, está destruindo famílias, está levando pessoas a, infelizmente, a óbito, né? Então, vamos cuidar da gente, vamos cuidar do nosso próximo. Um abraço a todos e até lá.